Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A solenidade de Pentecostes está intimamente ligada àquela da ascensão do Senhor. Semana passada, nós entrávamos nesse mistério a partir da realidade do tempo, que refletimos durante a Quaresma, durante também o período da Páscoa, até agora a sua conclusão. E falávamos do número 40, dessa obra determinada da parte de Deus, essa obra específica, esse tempo qualificado pela graça de Deus, esse tempo do Kairos. 40 anos o povo no deserto, 40 dias de Jesus que faz a experiência da prova também no deserto, 40 dias a nossa companhia de Jesus na prova que é a Quaresma, e 40 dias em que o Senhor ressuscitado se manifesta aos discípulos. E nós, inspirados na palavra de Deus, pensávamos e meditávamos nesse tempo como um tempo da obra de Deus na nossa vida. A obra da Quaresma que vivemos, a obra da Páscoa, onde o Senhor ressuscitado nos convida a participar da sua vida nova e definitiva. Pois bem, ainda ligado a essa grande chave de leitura do tempo da graça de Deus, 50 dias após a Páscoa do Senhor se celebra na igreja Pentecostes. Se 40 dias é o tempo da graça de Deus, o tempo de uma obra de Deus que nós vivemos na Páscoa, o que significa então a semana que vivemos e hoje a solenidade do Pentecostes? Significa justamente o tempo do fruto dessa obra que Deus realizou na nossa vida. Poderíamos dizer, guardando as devidas proporções, que já na segunda-feira após a Ascensão, nós entramos no mistério de Pentecostes. E cada dia dessa semana, o Espírito Santo nos deu um pouco mais, usando a nossa linguagem humana, da sua graça e dos seus dons, até nos fazer transbordar neste domingo festivo, solene de Pentecostes. O Senhor ressuscitado foi nos cumulando no dom do Espírito ao longo de toda a semana, até que esse Espírito nos transborde, nos encha por completo na solenidade do Pentecostes. Aqueles que têm o bom hábito de meditar o Evangelho, a palavra da liturgia de cada dia, fez essa experiência. Como as palavras do Evangelho, as palavras das leituras, dos salmos, nos faziam já começar a experimentar desse derramamento do Espírito Santo que se faz pleno agora no dia de Pentecostes. É um tempo do transbordar do Espírito Santo, é o tempo em que o Espírito continuará a obra do Senhor ressuscitado na igreja, como veremos. Lemos no Evangelho de João da liturgia de hoje, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, ou seja, o domingo da ressurreição. A tradição do Evangelho de João testemunha a efusão, o derramamento do Espírito Santo, e essa é a solenidade do Pentecostes, justamente a memória celebrativa do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, sobre os apóstolos e Maria, e portanto sobre a igreja e sobre toda a face da terra. A tradição do Evangelho de João testemunha esse derramamento, essa efusão do Espírito Santo no anoitecer do primeiro dia da semana, ou seja, no anoitecer do dia mesmo da ressurreição, evidenciando que o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, é fruto do mistério pascal, é fruto da paixão, morte e ressurreição do Senhor. No mesmo dia da ressurreição, no anoitecer, Jesus faz dom do Espírito Santo como o fruto mais importante, o fruto singular do seu mistério de salvação por nós.
como veremos, é através do Espírito Santo que nós temos acesso à salvação, à vida plena e definitiva que o Senhor nos conquistou com sua morte e ressurreição. Mas aqui podemos nos deparar com um aparente problema. A tradição de João é diferente da tradição dos Atos dos Apóstolos. E a missa do dia de Pentecostes, dessa solenidade, nos traz as duas tradições. João, no dia mesmo da ressurreição, tem o derramamento do Espírito Santo. Diferente daquela dos Atos dos Apóstolos, que vimos na primeira leitura, que estende de forma catequética o tempo da Páscoa, contemplando o derramamento do Espírito Santo da parte do ressuscitado, como a plena realização do Pentecostes hebraico. Então, em João acontece no dia da ressurreição, nos Atos dos Apóstolos, 50 dias após a Páscoa, porque Lucas quer catequizar a sua comunidade e a nós também, estende o tempo da Páscoa como um tempo de experiência do ressuscitado, até o transbordar, até o fruto desse tempo da graça, que é o derramamento do Espírito Santo, que Lucas vê como a plenitude do Pentecostes hebraico. Isso, meus irmãos, significa dizer que Pentecostes já era uma festa celebrada pelos judeus. Inicialmente, Pentecostes era a festa da colheita, antes da manifestação de Deus ao povo de Israel. O povo se celebrava para agradecer às divindades, ainda não havia uma manifestação plena da parte de Deus, acerca da colheita. Tiveram uma colheita boa, agradeciam a Deus. Mas depois da manifestação de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, e Deus vai fazendo essa história da sua revelação, Pentecostes recorda justamente a aliança de Deus com o seu povo no Monte Sinai. Se nós formos ao livro do Êxodo, no capítulo 19, versículos 16 a 20, nós vamos ver a semelhança entre os Atos dos Apóstolos, a narrativa de Pentecostes nos Atos dos Apóstolos e a narrativa da aliança entre Deus e o seu povo no Sinai. A semelhança das imagens usadas para a manifestação de Deus, tanto em um como em outro. Ora, para Lucas, para os Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito Santo traz esse sentido profundo da aliança definitiva que Deus faz com o homem. Não mais escrita na pedra, não mais escrita externamente, como poderíamos comparar justamente o Decálogo, porque da aliança entre Deus e os homens no Sinai, o testamento da aliança é justamente o Decálogo, os 10 mandamentos, mas os profetas já haviam anunciado, então, que a nova aliança, a definitiva aliança, não seria mais escrita em tábuas de pedra, mas no coração. E o coração não só entendido como nós entendemos hoje, de uma forma um tanto quanto superficial, como lugar das emoções, mas o coração bíblico é o centro mais profundo do homem. É o lugar onde se encontram a vontade, a memória, a inteligência, a imaginação, a recordação, a consciência. É o centro profundo do homem. O Espírito Santo derramado cumpre, leva à plenitude a aliança entre Deus e os homens, através da paixão, morte e ressurreição do Senhor, a qual nós temos acesso pelo dom do Espírito Santo. Deus celebrou a aliança entre nós e Ele através do sangue do seu Filho. E nós temos acesso a esse sangue redentor, entramos no mistério da nossa salvação através da ação do Espírito Santo, que foi derramado sobre os nossos corações, como ama Paulo dizer. Então nós temos essas duas tradições, a de João e a dos Atos dos Apóstolos, por motivos de catequese, por motivos espirituais e até da teologia própria de cada livro, eles nos fazem contemplar o mesmo mistério e o mesmo fruto. Porque seja em João, seja nos Atos dos Apóstolos, o fruto é justamente aquele de reconciliar o homem com Deus, de refazer a aliança quebrada e de levá-la à plenitude. Com o Espírito Santo de Deus, nós temos acesso ao mistério de Deus, a salvação que Ele veio nos trazer. Nós nos tornamos amigos íntimos de Deus, filhos de Deus. É renovada uma aliança que não pode mais ser cumprida, porque é a aliança feita pelo Espírito Santo.
Mas justamente porque nós não temos o tempo para meditarmos sobre essas coisas tão bonitas, né? E poderíamos ficar tanto tempo falando, vamos fazer uma escolha. Vamos ficar com a tradição de João na nossa meditação de hoje e tirarmos dela alguns poucos elementos para a nossa meditação, para a nossa reflexão, para a nossa catequese do final de semana. João diz que, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou. Pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Esses dias, ouvindo algumas coisas sobre justamente essa conexão entre o Pentecostes e o momento que nós estamos vivendo, fiquei surpreendido e maravilhado com o que eu ouvia. Justamente porque, assim como os discípulos estavam fechados com medo, também nós, em certo sentido, nos encontramos na mesma situação, reclusos, ou por conta própria, ou pelo medo, ou pela consciência de que nós temos que nos proteger uns aos outros, ou por imposição. Bom, independente das polêmicas que tudo isso pode trazer para nós, o fato é que estamos reclusos, estamos às portas fechadas. E a reflexão que eu ouvia ia muito nessa direção. Estamos com as portas fechadas e nós não podemos e não somos chamados a viver isso simplesmente como uma prisão, mas como um convite a entrar. São tantas as coisas que fazem com que nós saiamos assim, de uma forma dispersa no dia a dia, que não consigamos entrar para além da nossa casa, da casa do nosso coração, e fazermos essa experiência de mergulhar na casa do nosso coração. Eu gosto de dizer que muito mais violento do que o barulho é o silêncio. O silêncio é violento, o silêncio é agressivo, o silêncio tira as coisas do lugar. E justamente por isso, o silêncio nos dá uma ocasião muito bonita de transformações profundas, viscerais, de transformações que podem mudar os rumos da nossa vida. Vejam, Jesus se faz presente com as portas fechadas, porque quer justamente manifestar-se na intimidade mais profunda do nosso coração, onde nós encontramos as nossas maiores belezas e também as nossas feiuras, desesperos, dificuldades. É lá que Jesus ressuscitado se manifesta, e é o único que pode se manifestar, porque é o único que entra com as portas fechadas. Então, essa menção é muito interessante. Os discípulos estavam com as portas fechadas por causa do medo, e vejam, nem mesmo o medo é empecilho para que o Senhor ressuscitado vá até os discípulos e cumpra aquela promessa que algumas semanas atrás nós meditávamos do seu consolo. Não é assim que o Senhor dizia? Nos evangelhos nós ouvimos: eu vou, mas eu vou voltar, eu vou consolar vocês e a vossa alegria será plena. Vejam, aquela promessa que nós meditávamos algumas semanas atrás se cumpre agora. O Senhor ressuscitado dá o dom da paz, consola os discípulos, como nós veremos, com o dom do Espírito Santo. Trata-se então da paz, do shalom, como nós encontramos no Antigo Testamento, e não é simplesmente uma sensação de bem-estar. Vejam, nós podemos, segundo a ótica bíblica, estar em paz, embora angustiados. Podemos estar em paz, embora tristes. Podemos estar em paz, embora aflitos. Padre, como é que é isso? Porque a paz, muito mais do que uma sensação, é um estado permanente da graça de Deus que nos sustenta. Veja, um estado permanente dos bens necessários para continuar caminhando. É ancorar a nossa confiança e a nossa esperança no eterno. Nós não somos eternos. Nós participaremos da eternidade por causa da ressurreição do Senhor. Mas nós estamos enganchados, como diz o nosso povo, né? Nós estamos ancorados no eterno. E essa âncora fincada no eterno faz então com que nós tenhamos paz, embora em meio a aflições, dificuldades, medos, porque sabemos que todas as coisas passam, mas o Senhor, no qual nós colocamos a nossa esperança, não. O Shalom diz respeito a todos os bens, a todas as ações de Deus em nossa vida, que sustentam essa mesma vida, que fazem possível essa vida. A plenitude dos bens para a vida e para a salvação é o Shalom. E a primeira coisa que o Senhor dá aos discípulos é justamente essa paz, essa plenitude, embora não tenha.
Essa plenitude ainda não é o céu. No céu a nossa esperança será completamente realizada. Essa plenitude é a âncora que nos faz fixos no eterno, embora tenhamos que ainda atravessar as dificuldades do tempo. Vejam, meus irmãos, talvez o Senhor, e muitas vezes, não atende os nossos pedidos como queremos. E continuamos pedindo, sim, é importante que peçamos que o Senhor mude as coisas. Mas não poucas vezes, ao invés de mudar as coisas, o Senhor permanece conosco como resposta. As situações são difíceis, serão difíceis, foram difíceis, mudaram as situações, mas permaneceu o Senhor, no qual está ancorada a minha esperança. Então, nessa primeira parte, poderíamos dizer que mesmo que as situações demorem a mudar, permanece o Senhor conosco e a nossa vida está ancorada naquele que é eterno. E por isso que mesmo aflitos, nós nos mantemos em paz. Além da sua palavra, que traz a paz, e nós refletimos sobre essa paz que vai muito além do sentimento de bem-estar, mostrou-lhes o sinal de suas mãos e do seu lado feridos. Os discípulos reconhecem que aquele era Jesus, antes crucificado, que agora ressuscitou, e se alegram. Na teologia se chama justamente a identidade na contradição. O que é isso? As marcas do Senhor nas mãos e no lado fazem os discípulos reconhecer que é verdadeiramente aquele Jesus que andou com eles, porque eles tinham testemunhado o Senhor, testemunhado a sua cruz, é o mesmo. Mas agora essas chagas não são mais sinais de morte, elas são sinais de vida. Há uma identidade, é o mesmo Senhor, na contradição, na novidade, porque embora seja o mesmo Senhor, Ele agora é glorioso, entra com as portas fechadas, é o vitorioso, que estava já presente na cruz, mas de uma forma velada, e agora se revela, se mostra como o vitorioso. O dom dos sinais da ressurreição também a partir da cruz. E os discípulos se alegram. Vejam, eles são consolados. E como no Evangelho de João nós meditávamos algumas semanas atrás, experimentam a alegria do reencontro. Eu gosto muito de pensar como expressão máxima, ou uma das expressões máximas da alegria, o reencontro com quem a gente ama. É tão bom reencontrar quem a gente ama. E é tão bom reencontrar o Senhor nas muitas vezes que nós pensamos ter nos perdido dele. Os discípulos experimentavam uma tristeza profunda, porque pensavam ter sido abandonados por Jesus. E agora que reencontram o Senhor, a sua alegria é perfeita. A promessa feita se realizou. E se a promessa feita se realizou, todas as promessas de Deus não passarão sem ser realizadas na nossa vida. Quando nós testemunhamos uma promessa de Deus sendo realizada, ela traz consigo a certeza de que Deus não deixará de realizar nenhuma das suas promessas. Essa promessa é primícia, como diz Paulo nas suas cartas. São os primeiros frutos, logo depois verão os segundos. Terceiro, o quarto, logo depois a colheita acontecerá. Então, os discípulos conseguem reconhecer o Senhor ressuscitado e naquele sinal conseguem reconhecer a realização da promessa de Deus. A palavra, a paz, os sinais da ressurreição, mesmo na dor, nas feridas do Senhor, e depois disso, o Senhor envia em missão. Quem é reconciliado pelo Espírito parte para a missão, parte para testemunhar as grandes obras que Deus realizou na sua vida. Não é mais um tempo do medo, diz o Senhor ressuscitado para os discípulos, é tempo do transbordar. Depois de terem ficado fechados, depois de terem feito a experiência de entrar na própria casa, na casa do coração, encontrar o Senhor ressuscitado, depois de terem feito a experiência de se reconciliar com Deus, de ter os pedaços do seu coração e da sua vida recompostos no amor, porque o medo desfacela a nossa vida, os discípulos agora estão prontos para testemunhar aquilo que o Senhor realizou. Aquelas feridas antes de medo se transformaram agora em feridas de amor. E feridos de amor, eles podem sair.
podem testemunhar. É um pouco o movimento que podemos fazer nesse tempo. Forçadamente, estamos vivendo um tempo de reclusão, de intimidade, que pode, à luz da palavra, se transformar num tempo de reencontrar a casa do nosso coração e lá fazermos a experiência do ressuscitado que vence as nossas mortes, dando-nos o Espírito Santo, para depois sairmos, transbordarmos aquilo que o Senhor realizou, porque também depois de tudo isso, nós cristãos teremos uma missão muito particular, aquela de atingirmos de Deus a graça do consolo cada dia, porque também estamos feridos, e transbordarmos esse consolo, essa companhia, essa misericórdia para aqueles que encontrarmos. O Senhor então nos dá a sua palavra, a paz, a alegria, a missão, e para vivermos todas essas coisas, por fim, nos faz o dono do seu Espírito. O Espírito Santo nos ajudará a viver a palavra, a presença, a paz, os sinais, a ler os sinais da presença do ressuscitado no meio das dificuldades da vida, e nos conduzirá então à missão. Diz o Evangelho de João: soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Veja, os estudiosos nos ajudam a ler João, dizendo que nós precisamos muito do Antigo Testamento para compreender João, e particularmente no livro do Gênesis. E aqui nós temos uma ocasião muito bonita para fazermos essa ponte. Diz João que Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Nesse sopro do ressuscitado, o Evangelho nos reenvia à criação no livro do Gênesis. Não diz o autor sagrado que depois que Deus modela o homem, sopra nas suas narinas o seu espírito, a sua vida, e o homem recebe a vida do sopro de Deus? Pois bem, João contempla dessa forma o derramamento do Espírito Santo como uma nova criação. Vejam, o derramamento do Espírito Santo nos faz, tomando ainda a linguagem de Paulo, novas criaturas. Nós fomos recriados. Os padres da igreja, que são esses pontos de referência dos primeiros séculos, vão dizer que o 8º dia é o dia da nova criação. Por isso que nós não paramos no 7º dia. O 7º dia transborda para o 8º. O 7º dia foi o dia da conclusão da primeira criação. Pois bem, o 8º dia é o dia da nova criação. O Senhor nos sopra novamente o sopro do seu Espírito, como fez com o primeiro homem e com a primeira mulher, mas de uma forma ainda mais profunda, nos recria para o céu, nos recria para a vida plena e feliz que começa agora e será plena quando encontrarmos o Senhor ressuscitado. É o homem e a mulher recriados, renovados no Espírito de Cristo, aquele que é capaz de reconhecer a palavra, a presença e os sinais da presença do ressuscitado, mesmo nas dificuldades, mesmo na cruz. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a fazer a experiência do Senhor ressuscitado, que também nos ressuscita. Aquele que é cheio do Espírito Santo se deixa conduzir por ele, discerne os sinais da presença de Deus, bebe das fontes nas quais o Espírito Santo mesmo se dá e tem a sua vida transformada. Então, só quando somos cheios de Espírito temos discernimento e acolhemos a vida nova, mas ao mesmo tempo, para acolhermos a vida nova e termos o discernimento, precisamos não nos afastar das fontes do Espírito. E onde é que podemos beber das fontes do Espírito? Na palavra de Deus, nos sacramentos. São duas fontes privilegiadas do Espírito na igreja. Não se afastar da palavra e dos sacramentos na medida do possível. Estamos vivendo um tempo complexo, mas não se afastar da palavra, os sacramentos da forma que podemos participar, mas não nos afastarmos do mistério de Cristo, palavra e ação, palavra e sacramentos. Mas uma outra fonte privilegiada do Espírito Santo é esse olhar de misericórdia para os sofrimentos do mundo. Encontrar nas chagas daqueles que estão do nosso lado o próprio Cristo crucificado, ressuscitado. Não foi esse olhar
que os discípulos tiveram para com Jesus, que fizeram com que eles reconhecessem Jesus, foi justamente o olhar iluminado para a cruz, para as feridas, que fizeram com que eles experimentassem a força da ressurreição. Esse olhar nós dirigimos a nós, porque às vezes quando vemos as nossas feridas, desolações e desesperos, nós começamos a ficar derrotados, porque o olhar não é iluminado, mas um olhar que é cheio do Espírito vê, mesmo com dor, por trás daquelas feridas, já a realização das promessas de Deus. Deus já está realizando as suas promessas. Padre, nesse tempo difícil, duro, e quem disser que não é difícil e duro, na minha opinião está mentindo. É difícil e duro para todo mundo, e é justamente porque a cruz é dura e difícil que o Senhor já começa a manifestar os sinais de ressurreição. Então nós precisamos ter um olhar cheio do Espírito para compreendermos, alimentarmos desses sinais e continuarmos sendo testemunhas daquilo que o Senhor realizou. Nós unimos então a nossa voz, a voz da igreja espalhada pelo mundo inteiro, e pedimos: vinde Espírito Santo e renova a face da terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.